Olá, turma, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje aquela aula, assim, ó, para lá de especial, já que tá todo mundo encolhidinho, com frio aí, essa mudança nossa, né? Essa friaca, como diz lá na capital. Então, vamos começar, vamos fazer uma revisão e vamos falar desses medicamentos que todos vocês têm dúvida. Tipo, qual medicamento que a gente precisa ir ao médico? Qual que eu preciso ter receita? E com esse resfriado, eu tenho que procurar o UPA por um simples resfriado? A resposta é não. Vou compartilhar a tela com vocês, ó, para que vocês possam ver o mesmo que a professora. Então, eu vou iniciar a aula falando sobre a determinação. Então, a determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então, eu sei que vocês estão aí, ó, reta final do curso, todo mundo, assim, totalmente muito feliz, né? Que hoje estão sendo determinados, que mesmo em meio a tanta dificuldade, vocês estão aqui assistindo a aula, então eu parabenizo aí vocês, que nós gostaríamos de estar no presencial, mas infelizmente não dá. A Linete já fez aquela cara que falou, professora, eu estou com muito frio, imagina se estivesse aí, né? Mas vamos acompanhando, vamos fazer conforme o Mário Sérgio Cortella fala. Ele relata assim, ó, faz o que você tem, com o que você pode, até que você possa fazer algo melhor. Então, vamos fazer falando em algo melhor, vamos fazer uma revisão aí. O que nós falamos na aula passada? Nós comentamos sobre as atividades cognitivas e sociais. Por que é importante nós estimularmos o cérebro? Principalmente porque na medida que nós vamos envelhecendo, nós temos que, assim como se exercita esse músculo aqui, ó, a gente tem que exercitar o nosso cérebro. E é o papel do cuidador, estimular o raciocínio, incentivar esse cliente para que ele continue tendo desejo de viver através de sonhos, porque sonho não tem idade para você realizar. Se o cliente quer voltar a estudar, incentive ele. Ele está sem coragem, leva atividade para ele fazer. Ele gosta de jogos, vamos incentivar o jogo. Tem aplicativos hoje em dia que podem ser baixados, eu compartilhei com vocês. Então, se diante de tudo isso que a professora falou, você ainda está com alguma dúvida, assista a aula novamente, realize uma leitura ali na sua apostila. Se ficar com alguma dúvida, coloca lá no grupo. Fizemos uma atividade avaliativa. A professora fez algumas perguntas aí que é importante você saber para o dia da sua entrevista de emprego. Deixe no seu caderno registrado o que fizemos na aula passada. Quando nós voltarmos para a aula presencial, nós vamos colocar em prática ali, né? Caso alguém tenha alguma dúvida ainda do que é crescer nisso, nós voltaremos a falar sobre o dia de hoje. Porque hoje nós vamos falar sobre classes de medicamento. Primeira pergunta, como que eu posso saber para que cada medicamento, para que ele serve? É isso que distingue um medicamento do outro, a classe dele. Então, especificamente, existem medicamentos que são chamados de MIPs. São medicamentos que são isentos de prescrição. Prescrição, como assim? Isentos de prescrição médica. Essa classe de medicamentos, ela é prescrita pelo farmacêutico. Vou fazer uma pergunta aqui que é o seguinte, e aí? O que está escrito na minha caixinha de medicamento? Está escrito venda sob prescrição médica ou venda sob prescrição farmacêutica? Vamos relembrar lá? Eu quero que no intervalo aí da aula você dê uma olhadinha se você tiver qualquer caixinha de medicamento. E aqueles medicamentos que não tiverem tarja nenhuma? O que é isso? Por que uns têm tarja, outros não? Nós vamos voltar a falar sobre isso, mas agora eu quero que você entenda que existe algo chamado MIP, medicamento isento de prescrição. Então, esses medicamentos, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele fala que esses medicamentos eles são aprovados por autoridade sanitária para tratar sintomas de males menores. O que é isso? Um exemplo, o Altair vai lá e inventa de comer uma feijoada. O estômago não fica muito bom, ele não vai no médico porque o estômago dele não ficou muito bom. Ele vai recorrer à farmácia. Às vezes, recorre a algum chá, alguma orientação de alguém. Mas e se um cliente tiver sob a sua responsabilidade? O que a Maria Regina vai fazer
Se o cliente relatar para ela ali que ele sabe que ele comeu algo que não fez bem. Isso é um exemplo que chama de doenças de males menores. Ou seja, uma dor de cabeça. Imagina se toda vez que a Lineker tivesse dor de cabeça, ela fosse no médico? Não. Tem dor de cabeça, vai na farmácia. Por quê? Ah, porque não precisa passar pelo médico. Usa ali, vou falar marcas, né? Vou falar princípios ativos. Usa dipirona, usa paracetamol. Então, esses medicamentos, eles estão ali disponíveis na farmácia, não precisa de receita médica, mas ele precisa do quê? De trazer segurança e eficácia. Ninguém quer ficar... Imagina, a Maria Regina está com dor de cabeça, fica a noite inteira com dor de cabeça porque ela não quer tomar uma dipirona. Mas primeiro tem que saber se o nosso cliente tem o quê? Alergia. Então, começou a cuidar do paciente, tem que ver se ele tem alergia. Agora você vai falar assim, professora, como é que isso funciona? Se você entrar no Google, que é um site de busca ali, né? E é um site navegador, e você digitar lá assim, ó, Bulário Anvisa. O que é a Anvisa? É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa, todo medicamento para se vender na farmácia, se precisa de prescrição médica ou se não precisa, tem que ter uma autorização da Anvisa. E hoje em dia a gente escuta muito falar na Anvisa por causa da vacina. A vacina é um tipo de medicamento que, se não for aprovado pela Anvisa, não pode. Então, existem algumas classes de medicamento. Então, os MIPs são aqueles que eles não precisam de receita médica. E, internacionalmente, é uma sigla conhecida como OTC. Então, são medicamentos que eles vão fazer o quê? Ele não precisa estar sendo vendido lá no balcão. Você vai encontrar eles espalhados pela farmácia. Normalmente eles vão estar em gôndola. Você não precisa ir até o atendente de farmácia para comprar esse medicamento. Ó. Analgésico, vitaminas, antiácidos, laxante, descongestionante nasal. Ó, agora é uma época que tem narizinho ali, fica muito congestionado. Só que tem um detalhe. Quando você compra um medicamento, o que você precisa saber sobre ele? Você tem que saber o modo de ação desse medicamento. Tem medicamento que você toma para fazer ação na hora. Um exemplo, imagina, como eu falei, né? Maria Regina com dor de cabeça não vai tomar um remédio para fazer ação daqui 10 horas. Ela quer tomar um medicamento que 15, 20 minutos a dor dela já passa. Se for na veia, é mais rápido ainda, mas tem um detalhe. Vou dar um exemplo da dipirona. Dipirona é um analgésico que a maioria das pessoas tem ela em casa, por quê? Não precisa de receita médica, tem ela adulto, tem ela infantil. Esse medicamento, ele pode ser via comprimido, que o custo dele é menor, como ele pode ser feito na veia. Na veia, você não pode comprar para levar para casa. Tem que tomar direto na farmácia, ok? Agora, a professora quer que você anote aí a respeito dos 5 certos. Então, o que eu preciso saber de um medicamento quando eu estou cuidando de um cliente? A gente já teve essa aula, a gente já falou sobre isso, que é o como, quando e quanto. Ou seja, qual que é a dose? A dose de criança, se você estiver tomando conta de uma criança, é diferente de uma dose de um idoso, que é diferente da dose do adulto. De quanto em quantas horas que eu tenho que dar esse medicamento? Ou seja, quanto e quando? Isso, quanto? Qual a quantidade que eu tenho que dar? Criança é a mesma coisa que o adulto, que é a mesma coisa que o idoso? Não. Durante esse tratamento, quanto tempo? A pessoa vai falar assim, ó, um exemplo, tomou, como é que se sabe que uma pessoa tem alergia? Só tomando. Então, eu penso o seguinte, ó, se você sabe que a pessoa pode ter uma reação, você vai cuidar de um idoso, primeira coisa, você tem que se informar com a família. Porque vamos supor que não tenha ninguém da família. Você vai deixar o paciente o dia inteiro com dor? Não, você vai comunicar à família, se for necessário, aí você vai pedir esse medicamento, ok? Combinado? Por quê? Porque vamos supor que a dor continua. Então, esse grupo de medicamento
como eles são colocados em gôndola, você não sabe, às vezes, ali por quanto tempo. Tem que se informar na hora da venda. Vai perguntar ali para o atendente de farmácia ou para o farmacêutico. A criança e o idoso é tudo muito delicado, entendeu? Principalmente crianças menores de 3 anos, a maioria dos medicamentos é só com indicação, com receita médica, entendeu? Então, esses grupos de medicamentos, seja para dor, para febre, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Sirlena, você tem criança, né? Então, assim, você sabe o que significa febre? Você sabe o que a febre quer dizer? De ter uma infecção, tá querendo dizer que ela tá com algum probleminha. Isso. A febre, exatamente. A criança está infectada. Com o que? Você não sabe. Então, assim, um exemplo. Altair, vou dar um exemplo para você. Qual é a diferença da pessoa estar com a garganta inflamada ou infeccionada? Vamos supor, a Linete está com dor de garganta. Como é que ela sabe se ela vai lá na farmácia comprar algo para garganta inflamada ou infeccionada? Você sabe a diferença? Não sei, professor. Não? Vamos anotar? Olha só. Infecção tem presença de pus. Quando algo está infectado, tem pus. Eu estou falando garganta porque agora é uma época muito de infecção de garganta, né? Então, inflamação é aquela sensação que você sente que o sininho ali, essa região tá o quê? Grossa. Você põe a mão, você sente que tá quente. Então, calor, rubor, não quer dizer que é infecção. Quer dizer que é inflamação. Então, inflamação, a gente toma anti-inflamatório. Infecção só se mata com antibiótico. E nós vamos falar sobre isso. Quer ver um exemplo? Linete, eu posso pegar da última vez que você tomou antibiótico, você sabe que você pagou caro e você deixou guardadinho lá na sua caixinha da farmácia, certo? Você viu que você teve dor de garganta. Você pode pegar o antibiótico, sobrou lá 2 embalagens. Você pode continuar se a dor de garganta é igual? Não, a gente tem. Mas você está com a garganta doendo. Então, mas você tem que tomar a data certinha, porque tem 7 dias, 14 dias certinho, as datas certinhas. Uma vez que você tomou, você esqueceu. Você não sabia, a sua cliente está lá na farmacinha dela e tem 2 embalagens de medicamento que sobrou. Porque ela tinha que ter tomado as 3, ela tomou uma, sobrou 2. Pode tomar antibiótico? Antes que vence? Não está vencido. Tem que ver se é inflamação ou infecção para tomar. Não adianta tomar ela, se for uma coisa, eu tomar para outra. Mas tem um detalhe, a gente fica em dúvida, não fica? Porque você fala assim, ó, e aí, tá infeccionado ou tá inflamado? E se tem em casa, vai lá e pega e toma, porque tem em casa. Só que daí, como é que você sabe que é gripe, resfriado ou é infecção? Não sabe. Não sabe. Só se for no médico. Exatamente. Vou começar a fazer algumas perguntas assim. Maria Regina, tá com dor no estômago. Qual é o tipo de medicamento que você conhece que normalmente é tiro e queda, é só tomar que passa? Para quê, professora? Dor de estômago. Omeprazol. Para dor no estômago. Ok. Então, agora, olha só. Mas vamos lembrar um pouquinho, Maria Regina? O omeprazol serve para quê? Oi? O omeprazol serve para quê, você sabe? É para gastrite, né? Oi? Ele é gastrite. Ele é para proteger a mucosa do estômago. Mas você está com dor. Ele protege. Verdade. Outro problema. Ô, Altair, a Maria Regina que tem como conhecimento tomar omeprazol. Só que você está com dor, não. Agora você está com problema no estômago, desconforto. Não é dor. Qual medicamento você toma?
Ah, não, eu não sei, Viu como a professora. gente... São coisas comuns que acontecem. Dor de estômago, desconforto. Então, desconforto, a gente pode tomar o medicamento que tem em casa? Ó, vamos falar sobre vitamina. Às vezes acha que, tô muito magrinha, fiz exame lá, tô eu vou tomar qualquer vitamina, eu vi na televisão um comercial, eu vou lá na farmácia e vou tomar vitamina. Eu tô acima do peso, vou começar a tomar medicamento para emagrecimento. Aconteceu uma coisa em casa, eu vou lá na farmácia e vou comprar por conta própria. Então, agora, eu vou te falar o que acaba acontecendo. Então, existe o uso responsável dos MIPs. Ele traz benefício? Traz. Até o Sistema Único de Saúde, para ele é melhor que você vá lá e compre por conta própria do que você vai lá no postinho e pegue, né? Então, ajuda até a otimizar recurso governamental, diminui o custo do usuário pelo SUS. Só que tem um detalhe. E o conforto para esse usuário? A Tamires vai falar para mim, professora Evelyn, para mim é bem mais fácil ir lá na farmácia do que ir lá, agora em época de Covid, é difícil marcar consulta. Vou lá na farmácia rapidinho, o atendente me dá um medicamento, para mim é melhor. Então, benefício, melhora a qualidade de vida? Melhora. Ajuda ele tomando vitamina? Ajuda. Você pode atuar sobre a sua própria saúde, eu posso. O nosso cliente pode. Só que quem te diz que o nosso cliente tem conhecimento? Ele vai fazer aquilo que uma vizinha mandou. Então, essas são as regras que é importante a gente saber. A gente pode se cuidar sozinho? Até pode. Principalmente quando é pequenos males, é coisa simples. Só que a gente tem que ficar atento que, às vezes, uma coisa simples, ela pode se agravar muito rápido. Entendeu? Um exemplo. Vamos supor que a Júlia tenha muita dor de cabeça. Uma dor de cabeça de estimação. Aí, todo dia ela toma analgésico. É normal tomar analgésico todo dia? Se ela ficar ali tomando analgésico, eu já comentei com vocês anteriormente sobre isso, né? De repente, o cliente vai lá, passa pelo médico, descobre que está com um câncer na cabeça. Descobre doenças neurológicas, que a dor de cabeça está indicando que algo está errado, e ela fica mascarando, entendeu? A gente pode se cuidar sozinho por algumas coisas, mas a gente tem que tomar cuidado. Quer ver um exemplo? Vamos supor, Linete fez aquela faxina em casa e está com muita dor no músculo. Vou tomar um relaxante muscular. Não precisa de receita médica. Por quê? Porque é um MIP. É um medicamento que não precisa ir no médico. Você imagina se toda vez que a gente sentisse dor no músculo, a gente fosse no médico. Nós vamos na farmácia. Só que Linete começou a fazer o quê? Ela não soube escolher. Porque tem alguns medicamentos, eu vou dar um exemplo, o relaxante muscular. Eu vou perguntar aqui um exemplo, deixa eu ver. Júlia, você sabe me dizer qual é, além do analgésico, qual é o outro componente que tem dentro de um relaxante muscular? Você sabe, Sirlena? Tair, Maria Regina? Porque é para dor muscular, né? Qual que é o outro componente que tem dentro do relaxante muscular que vai parar a sua dor? Você sabe, Alinete? Sabe, Sirlena? Geralmente eu vejo que tem de pirona. Oi, desculpa, não consegui te ouvir. Pode repetir para mim? A maioria que eu vejo tem de pirona. De pirona, isso, tem um analgésico. Mas e o que mais? Agora eu vou contar o segredo para vocês. Tem um componente químico dentro do relaxante muscular que ele ajuda a relaxar o nosso músculo. A dipirona é a parte da dor, mas a parte que relaxa o nosso músculo é o citrato de orfenadrina. Vocês sabiam que ele, no fígado, ele intoxica o fígado? Então, pessoas que ficam tomando relaxante muscular por conta própria, traz toxicidade no fígado. E o fígado é ele que metaboliza tudo que a gente come e todo medicamento que a gente toma. Tomar um relaxante muscular de vez em quando, só que se você pegar o seu idoso e esse idoso ficar tomando por conta própria, pode fazer com que o fígado dele fique tóxico, o excesso pode levar até a morte.
Aí você fala, sério? Sim, um medicamento super simples, que não precisa de receita médica, pode trazer toxicidade ao fígado. Então, a gente tem que aprender essas 4 regras. A gente pode se cuidar sozinho, desde que a gente saiba. A gente pode escolher um medicamento isento de prescrição? Pode, de preferência com auxílio do farmacêutico ou do atendente. Sempre é importante você ler a embalagem do produto. Só que tem um detalhe. Se você não precisa de receita médica, tire essas dúvidas com o farmacêutico quando você vai comprar esse medicamento. Sabe por quê? Tem que parar de tomar um medicamento se começar a acontecer. Um exemplo, você vai tomar um medicamento para dor de cabeça, só que você começa a dar dor no estômago. Todo medicamento, por mais que ele não precise de prescrição, dentro dele tem um princípio ativo. Se tem um princípio ativo, quer dizer que é uma droga. Se tem uma droga, quer dizer que ela vai trazer efeito. Ela vai arrumar uma, vai estragar 2 ou 3 coisas dentro do seu corpo. Então, pensando nisso, a Anvisa tem uma legislação desses medicamentos. Ela aprovou um RDC aonde tem critérios. Olha só. Esse medicamento ali, que é vendido sem a prescrição, tem um tempo já que ele é comercializado, ou seja, ele tem segurança. Ele é identificado que ele traz resultado. Ele pode ser manejado pelo cliente, não precisa passar pelo médico. Ele apresenta baixo potencial de risco. Agora eu quero uma atenção sua. Um medicamento que, se tomado demais, traz toxicidade ao fígado, pode levar à morte? Será que ele tem um baixo potencial? Baixo potencial se for tomado da forma correta, ok? Então, ele não vai causar dependência. Você não vai causar dependência de dipirona. Você não vai causar dependência de medicamento que é isento de prescrição. Só que tem um detalhe. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tem grupos terapêuticos que você não vai lá no médico para comprar um medicamento para acne, mas você vai passar pelo médico se a acne for profunda. Olha aqui um exemplo. Tá vendo aqui? Observem aqui quantos medicamentos. São medicamentos que eles são muito utilizados por idosos. A professora foi fazer uma pesquisa no Conselho Federal de Farmácia. Sabe qual foi o resultado? Desses daqui, que a maioria precisa de receita, tem 2 aqui que não precisa. Conseguem identificar? Vocês conseguem identificar aqui o paracetamol? Vocês conseguem identificar aqui a dipirona? Posso até compartilhar com vocês que o dipirona e o paracetamol não precisa. Todos os outros precisam de receita médica. Só que foi constatado que esses 2 medicamentos, que é muito comum, pode trazer toxicidade ao fígado. Então, eu perguntei pro Altair agora há pouco. Altair, se você tiver ali dor no estômago, você vai tomar o quê? Ah, não sei, professora. Se for só ali porque eu sei que eu comi alguma coisa que não fez bem, eu vou tomar um Eno. Eu vou tomar um Sorrisal. Isso que eu tô falando para vocês é marca, tá? Eno é marca. Entenderam isso? Quando terminar a aula, o que eu quero que vocês observem ali? Eu quero que vocês coloquem lá no Google o nome Eno e cliquem em imagens. Abra a imagem, assim como eu estou abrindo essa daqui para vocês, ó. Olha o que contém dentro do Sorrisal. Vamos supor que esse medicamento chamasse Altair Rizal. É uma marca, entendeu? O que tem dentro do Altair? Bicarbonato, carbonato e ácido acetil salicílico. Sabe o que isso quer dizer? Esse medicamento, ácido acetil salicílico, ele é um medicamento que é para controlar paciente quando tem problemas no sangue. Esse medicamento aqui não precisa de receita médica para comprar. Qualquer hora que você, que a Linete quiser ir lá na farmácia, que a Maria Regina querer ir lá na farmácia, elas vão comprar o Sorrisal. Não precisa de receita. Mas, eu não sei se você sabe, que o ácido acetil salicílico, ele afina o sangue. Já ouviram isso, sabe? É uma forma bem simples de dizer. Ele é para paciente que tem problemas ele é usado como analgésico, mas ele também tem uma função de afinar o sangue. Vamos supor que o Altair fica tomando Sorrisal o tempo inteiro. Pode acontecer um distúrbio no sangue do Altair? Pode. Mas como? Um medicamento que é isento de prescrição, ele pode causar problema no sangue? Pode. Mas vamos supor que essa dor no estômago do Altair venha seguido de vômito, náusea, enjoo, tá com muita queimação.
esse tipo de medicamento precisa de receita médica. Então, às vezes, está com dor, está com desconforto. Então, se você estiver anotando, anota aí, ó. Está com desconforto porque comeu algo que não fez bem, você vai tomar eno. Por quê? No eno, se você não está sentindo dor, é só desconforto, o eno tem bicarbonato da mesma forma que o sorrisal. Tá com desconforto, mas está seguido de dor, aí toma o sorrisal. Entendeu? Seguiu de dor é sorrisal. Não tem dor, vai tomar o eno, porque o eno não vai ter lá dentro analgésico, entendeu? E o que eu quero que vocês comparem? Eu quero que vocês comparem esse antiácido aqui, a quantidade de bicarbonato que tem nele. Agora eu pergunto, Sirlena, você sabe o que o excesso de bicarbonato pode causar nos ossos? Hã? Quer que eu dou a dica? Quer que eu dou a dica? Osteoporose. Então, se o seu paciente já tem problema nos ossos, se você ficar dando bicarbonato para ele, de sódio, ou seja, o sorrisal, o eno, o excesso desses componentes pode fazer prejudicar os ossos do teu paciente. Entendeu isso, Júlia? Deu para entender certinho, Tamires? Certo, Silvia? Então, pensando nisso, ó, aqui embaixo eu trouxe alguns medicamentos que, às vezes, a pessoa está ali, e eu não sei se vocês sabem, infarto é confundido com, começa com dor no estômago, pode começar com dor no estômago. Então, se a pessoa às vezes está com dor no estômago, tem que ver se está seguido de outros sintomas. Se é você que está cuidando desse idoso, comece a observar se ele está sentindo muito desconforto, mas se não está vindo outra coisa associada, entendeu? E não ficar dando medicamento sendo isento de prescrição. Conversa com o farmacêutico quando você for comprar. Fala, ó, meu cliente está relatando assim. Às vezes tem que passar ele por um cardiologista. Porque é muito confundido dor de estômago, porque o estômago fica muito próximo aqui, ó, fica a boca do estômago, entendeu? Então, pensando nisso, olha só. O que a professora quer que você fique atento? Que você saiba ali, a professora vai colocar atividade daqui a pouco. 3 perguntinhas lá no grupo. Quais são as 4 regras para o uso responsável dos MIPs? Você cuidar sozinho apenas de pequenos males ou sintomas menores, que você já saiba como cuidar, e não porque alguém te ensinou. 2, escolher medicamento isento de prescrição que seja registrado pela Anvisa. Fale com o farmacêutico, explique certinho o que está acontecendo, que ele vai te indicar o medicamento correto. Antibiótico não é prescrito por farmacêutico. Antibiótico tem que passar pelo médico. Ler sempre as informações na embalagem do medicamento ou no site que eu passei para vocês. Entra no Google, digita lá Bulário Anvisa, entre no site da Anvisa. Todo medicamento que tem bula tem no site da Anvisa. Lá vai ter as informações se você tiver alguma dúvida. 4, pare de tomar o medicamento se os sintomas persistirem. Vou compartilhar com vocês, inclusive, um problema que já aconteceu na minha família. Adolescente quase jovem, tomando muito analgésico por dores de cabeça seguidas, e foi tomando durante muito tempo. Quando foi procurar tratamento médico, já estava com câncer e já estava avançado porque demorou em procurar. Então, doenças de males menores tem que procurar, tem que dar uma atenção. Tá com dor de cabeça demais? Tem que ver. Então, fique atento. Se os medicamentos isentos de prescrição, eles são importantes para que você saiba que ele não precisa de receita médica, mas ele precisa de o quê? Saber o que, como que eu vou usar. Vou dar um exemplo aqui. Alinete, como que eu sei a quantidade de dipirona que eu dou para um idoso de 69 anos? Qual a quantidade? Qual é a quantidade? Ele
Sempre a gente toma entre 30 e 35 gotas por pessoas. 30, Então, eu creio que 35. Essa orientação você encontrou onde? Ou quem passou para você? na, assim, na bula, sempre a gente olha, isso aqui, outra, entre 30 e 35 gotas. Tem pessoas que tomam mais, de 40 gotas, 45, Mas que caso? quando tá muito, forte. Que caso? quando tá muito, quando tá muito forte. Quando está muito Quando, forte, isso. vamos ter que Quando tá observar se a leve, informação está na bula. Agora, olha por quê. Vou te perguntar outra informação. Maria Regina, a Linete acabou de falar 35, 30, 35. Se a dor estiver muito forte, aumenta mais um pouquinho. E aquela história de uma gota por quilo? O idoso dela, eu dei um exemplo de 69. E se o seu idoso tiver 76 anos, qual que é a dose que se toma de dipirona para essa idade? Então, eu já fiquei encucada com isso. Mas eu acho que não, eu acho que é até 35, 45 gota. 35, 45. Ó, já aumentamos 5 gotas agora. E vamos supor, então, você descartou a ideia que é uma gota por quilo. Eu acho que não, a gota por quilo é muito. Sirlena, em criança é uma gota por quilo? Então, ele diz que é uma gota por quilo, né? Opa, então nós temos que ter certeza dessa informação. Por quê? Esse tipo de medicamento que eu estou citando agora, ele não vai ter receita para a gente seguir. E aí, o que a gente faz? Nós vamos, eu vou colocar 3 perguntas lá e vai ficar como atividade para casa, isso que eu vou falar agora. Vocês irão observar na bula, na própria bula do medicamento, especificamente da dipirona, tem a quantidade de gotas até uma certa idade, que é o que eu quero que vocês localizem lá. Sim, é uma gota por quilo. Passou dos 12 anos, essa dose muda. E como que é vista essa dose? É 30, é 35, é 40? Por quê? Se você for perguntar ali, um exemplo, se eu parar e perguntar ali, Silvia, então, se a pessoa tiver 50, 80 quilos, eu dou 80 gotas? Você acha que Ah, eu posso dar eu, 80 gotas para o meu cliente? eu sempre, assim, o do que eu sei Ah, é por quilo. Eu nunca vi falar diferente. Então, eu não sei te responder. opa, então que bom que você está assistindo essa aula e nós vamos realizar essa pesquisa. E quando a gente retornar agora para a nossa segunda parte, eu vou pôr 3 perguntinhas aqui, ó, bacana que a gente falou agora. O que são os MIPs? São MIPs, quer dizer, medicamentos isentos de prescrição. Vou pedir para vocês ali exemplos de alguns, se vocês conhecem quais são. E a dipirona, que é um medicamento muito fácil do idoso, do cuidador se enganar, que em criança é diferente dessa dose para o idoso. Ficar atento, porque não é todo mundo que pode tomar dipirona, por mais que seja um medicamento um dos mais antigos. Aí você vai dizer assim, professora Evelyn, isso serve para Anador? Anador é marca. É como se eu falasse Tamires Dor. É uma marca. O que tem dentro do Anador? Dipirona. Entendeu? Então, o que eu quero que vocês façam? Quem conseguir fazer isso com o celular, coloca lá no Google, Bulário Anvisa, entra no site, pesquisa, digita o nome do medicamento, dá enter, vai aparecer a bula do paciente, tem a bula do profissional, entra na bula do paciente. Lá vai ter a informação quantas gotas. Se você tiver em casa dipirona em cartela, ela não vai vir com a bula, não vem. Mas diferente da dipirona de criança, por exemplo, a dipirona infantil, que vem ali na caixinha, que vem assim, ó. Por exemplo, vem lá na caixinha, ela faz o quê? Ela vem com a bula dentro. Então, eu gostaria que vocês abrissem e verificassem essa informação. Viu, Silvia? É uma gota por quilo, sim, em crianças até 12 anos de idade. Na própria bula vem dizendo qual é a dose do adulto. E lá vem discriminado quando é por ml, porque em criança, normalmente, não é comprimido. Comprimido é adulto. Criança, normalmente, vem em forma de xarope. E olha só, eu vou pegar aqui
E quando a gente voltar para a nossa próxima aula, eu vou mostrar aqui para vocês que, observem, eu vou compartilhar com vocês, observem que eu vou mostrar agora, ó. Olha um exemplo, vou colocar a câmera bem de pertinho. Dipirona monoidratada, dor e febre, solução oral. Normalmente, criança é xarope. Quantos ml? É de acordo com o peso? Todas as informações estão na bula. Daqui a pouco, nós vamos voltar e vamos dar continuidade sobre as orientações que você tem que saber. Independente se você vai cuidar de criança, se vai cuidar de idoso, se for na sua casa, se for para o seu filho ou para quem seja, você tem que saber qual é a quantidade dos medicamentos mais comuns. Quais são doenças de baixo mal? Nós vamos falar sobre isso. O que é uma doença de baixo mal? É o que nós vamos falar daqui a pouco. Por enquanto, eu vou encerrar essa parte dessa aula dizendo que em toda dificuldade existe uma oportunidade. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de dar continuidade em um assunto que não é só para a sua profissão, é para o seu dia a dia. Você entender que tomar relaxante muscular você pode tomar, não pode tomar sempre. Daqui a pouquinho, quando a gente voltar, eu vou fazer um apanhado. Tente responder a atividade agora, são 3 perguntas simples. Se não conseguir, não tem problema. Tenta localizar, se você tem aí na sua casa, uma bula de medicamento que não precisa. Ó, esse medicamento não precisa de receita médica. Quando a gente retornar daqui a pouquinho, eu gostaria de saber, Altair, Maria Regina, Tamires, Sirlena, até agora, ficou alguma dúvida? Silvia? Se ficou, anota aí. Quando a gente voltar, a professora esclarece, combinado? Ou coloca